As Escrituras em nenhum lugar proibiram o uso do dinheiro. Ao contrário, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que dinheiro está dentro da perspectiva de Deus e pertence a Deus. É Ageu quem fala das palavras do Senhor, em que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É Deus quem tem a riqueza. E veja, sendo Deus o Senhor e o Deus que tem a riqueza, Ele também é o Deus que capacita a ganhar dinheiro. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deus tem as riquezas, Deus capacita para que se ganhe riquezas. E quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6, ele diz: ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus é o Senhor das riquezas. Deus é quem dá capacidade de produzir riqueza, e mais, é Deus quem provê ricamente. Então Deus não está fora do assunto finanças. Deus não está fora do assunto capacidade de ganhar dinheiro. E ao longo das Escrituras, além de sabermos que Deus está acima de todas as riquezas, que Deus dá capacidade de ganhar dinheiro, que Deus é quem provê, nós encontramos nas Escrituras várias pessoas que estavam bem alinhadas com o projeto de Deus, que foram marcadas por serem ricos. Quero ler sobre algumas dessas pessoas nas Escrituras, para você não pensar que a riqueza em si é alguma coisa ruim. Primeiro deles, Jó. No capítulo 1, no versículo 1 de Jó, é dito que Jó era homem íntegro e justo e que temia a Deus e evitava o mal. E então no versículo 3 vai dizer: e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó, um homem conhecido e famoso pela sua integridade, era um homem rico. Isso não era um problema para Jó, para a espiritualidade de Jó. Quando a gente vai a Abraão, o pai da fé, o homem que Deus chamou para começar um povo que iria servir e honrar a Deus, em Gênesis 13 diz: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. E seus descendentes, pega Isaque, versículo 13 de Gênesis 26, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Jacó, assim o homem ficou extremamente rico, de Gênesis capítulo 30. Boaz, que tem inclusive o seu nome na linhagem do Senhor, dele é dito: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Boaz era um homem rico. O rei Salomão, é dito dele, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E quando o Senhor precisou de um túmulo, foi no túmulo de José de Arimateia, e o texto nos diz o seguinte: ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Percebam, a riqueza não é incompatível com uma vida de devoção e de piedade a Deus. A riqueza, ela pode ser compatível com uma devoção e piedade voltada e focada no dinheiro. Mas aqui são homens reconhecidos pela sua devoção a Deus, que se caracterizaram por riqueza. Eles tiveram muito dinheiro e a Bíblia faz questão de colocar isso.
Quando Deus chamou Abraão e estabeleceu que ia formar um povo, o povo de Israel, e entendamos isso, há uma série de definições de Deus sobre essa aliança que Ele fez com aquele povo, que não cabem para nós. Dentro daquela aliança tinha algumas promessas. Mas para você entender, ainda que estejamos em outra aliança, vamos entender a mente de Deus e o seu pensamento sobre riqueza. E ele diz assim no versículo 4, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Havia dentro do plano de Deus, com aquele povo de Israel, com o qual Ele fez uma aliança, um desejo de Deus de que não houvesse pobreza e que fossem ricos e prósperos. Agora entenda uma coisa, isso seria uma consequência se eles obedecessem a Deus. Isso aqui não é uma referência para nós tentarmos reproduzir numa sociedade que não teme a Deus, ímpia e perversa. Não é disso que o texto está falando. Veja, ainda no livro de Deuteronômio, que praticamente o livro de Deuteronômio é um contrato. Um contrato entre um suzerano e um rei vassalo. Isso que era um contrato. Há um rei que conquistou e domina e está acima daquela liderança. Israel era o povo, tinha sua liderança, mas eles estavam debaixo da autoridade de Deus. E o livro de Deuteronômio tem a estrutura e a forma de um contrato de suzerania, em que Deus, na condição de Senhor, está estabelecendo as bases desse relacionamento. E ele diz no capítulo 28, o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Isso estava condicionado dentro do projeto de Deus e envolvia aquele povo ser próspero, desde que eles estivessem andando dentro das determinações do caminho ao dinheiro. Agora vejam, enquanto a Bíblia não proíbe riqueza, enquanto a Bíblia fala que Deus é o Deus das riquezas, é o Deus que capacita a ganhar dinheiro, é um Deus que inclusive estabeleceu na sua aliança com o povo de Israel a prosperidade e a riqueza, as Escrituras nos advertem de uma série de coisas. Enquanto a Bíblia não proíbe riqueza em si, ela faz uma série de advertências. E aí voltamos ao texto corrompido, que mencionei ainda agora, que diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz o seguinte, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Veja, ele está dizendo claramente, não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. Quando você confia e espera na riqueza e no dinheiro que você tem no banco, entenda uma coisa, se a sua esperança é sua conta bancária, isso é idolatria. A maneira que Deus quer que nós vivamos é confiando nele, sendo gratos com o dinheiro que Ele deu, saber fazer uso desse dinheiro que Ele nos deu. Então o problema aqui não é o dinheiro em si, é como ele diz, o amor ao dinheiro, a ganância, a ambição, é a raiz de todos os males. E eu espero até o fim dessa mensagem passar com vocês uma série de males que nós podemos provocar, se é que já não estamos provocando, por causa do nosso amor ao dinheiro. Então nós somos advertidos a não confiar na riqueza, a não sermos gananciosos. Provérbios 23 diz o seguinte, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem, assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu.
Se você está fazendo da sua vida o objetivo de você ficar rico, está falando, você vai ser enganado. Não é que você não vai ficar rico, é capaz de ficar, mas e daí? Em Eclesiastes capítulo 5 nós lemos: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, ele diz. Quanto mais você precisa para estar satisfeito? Quanto? Numa reunião de treinamento de executivos de uma multinacional, líder de mercado no Brasil, aos executivos daquela empresa foi perguntado o seguinte: quanto você precisa ganhar a mais do seu salário para que você se dê por satisfeito? Esse número já está decodificado. É 70%. Se ganhasse 70% a mais, estava tudo em ordem, as pessoas pensam. Mas quando elas ganham com os 70% a mais, elas começam a olhar diferente. Não vai querer aquele queijinho fajuta lá de Minas. Vai querer o outro queijo do lado de outro lugar em Minas. Vai querer, e assim vai. E isso não tem limites. Você vai melhorando. Não tem satisfação. E olha, nas Escrituras a gente vê a história de algumas pessoas que por causa da sua ganância quebraram a cara. Lembra de Acã? Deus falou, vocês não vão pegar nada daquele povo. Ele viu aquela grana dando sopa. E ele pegou. Significou derrota do povo, inicialmente. Significou a sua morte. Com consequências desastrosas para a sua família. Lembra de Balaão? Ele queria amaldiçoar o povo de Israel e Deus dizia, não. Mas a grana que tinha sido prometida era substancial. E porque ele podia colocar a mão em uma grana preta, ele foi contornando a coisa. Para ele obter a grana. O que aconteceu? Desastre na vida dele. Você lembra de Dalila? Dalila também, ela viu a oportunidade de ganhar uma grana e para isso ela traiu a confiança e o segredo de Sansão, seu marido. Desastre. Judas, por um dinheiro porcaria, quase nada, porque naquele momento ele estava incrédulo de que o Senhor Jesus fosse levar o plano que ele esperava que levasse, de que ele fosse o soberano Messias, que colocasse as coisas em ordem como ele achava que devia ser. Ele vendeu o Senhor. Lembra de Ananias e Safira? Eles tinham uma propriedade, eles podiam ficar com a propriedade. Eles podiam vender a propriedade, fazer o que quisesse com esse dinheiro. Eles resolveram dar um pouco desse dinheiro, também não tem problema. Mas eles queriam mostrar o quanto eles eram piedosos. E com aquela parcela que eles deram, eles disseram, vendemos o terreno por isso, o imóvel por isso, está aqui todo o dinheiro. Morreram. Não precisavam de ter vendido. Não precisavam ter dado parte. O amor ao dinheiro acabou levando essas pessoas a condições amargas.